Fala, galera! Mais um vídeo do Colmeia falando sobre Fórmula 1. Estou aqui, eu, Marcelo, jornalista, a gente está sempre aqui falando sobre Fórmula 1, sempre quando tem etapa. A gente passou praticamente um mês aí sem etapa de Fórmula 1, mas agora a gente voltou para falar um pouquinho sobre o GP da Austrália, o GP caótico, e também sobre as expectativas para o GP do Azerbaijão. Aqui do meu lado, tem o meu amigo Fernandão, que está sempre aqui com a gente, também falando sobre Fórmula 1. Fala aí, Fernando. Cara, é um prazer sempre falar sobre Fórmula 1, a gente vai falar sobre Fórmula 1, a gente vai falar um pouco sobre o Gran Turismo, que acabou de sair o trailer, que vai ter uma adaptação, mais uma adaptação dos games para a telona, e vai ter parte extra também nesse vídeo, então, assim, estou super empolgado de falar, e, cara, que corrida doida aquela aí da Austrália, hein? Porque, assim, para quem não acompanha a Fórmula 1, até uns 4, 5 anos atrás, era na Austrália que começava o campeonato, né? Era aquele tipo de corrida Melbourne, que é isso? Oi? Exatamente. Era Melbourne, é isso? Isso. Era aquele tipo de corrida que separava os fãs de verdade de Fórmula 1 dos fakes fãs do Fórmula 1, porque é uma corrida que começa às 2 horas da manhã e foi doideira. Esse ano... E assim, era uma corrida tranquila, geralmente era muito tranquila. Geralmente quem saía em primeiro lugar acabava vencendo, assim, sem muitas emoções, mas vamos começar a falar sobre isso, porque acho que eu nunca vi uma corrida com tantas paralisações. Meu Deus. Cara, e eu vou te falar que eu gostava bastante quando a corrida de Melbourne abria a temporada, tá? Porque eu acho que era uma coisa muito tradicional da gente. Aí eles começaram a inflar com várias corridas, jogavam jogando Albert Park para a terceira etapa. Cara, foi uma corrida muito atípica. A gente tinha falado no vídeo anterior que a Albert Park era uma corrida tranquila, que era da Red Bull. No final das contas, até deu Red Bull, mas não de uma corrida que a gente achou que veria, né? Foi uma corrida que levou mais de 2 horas e meia para acabar. Entendeu? Foi uma corrida que teve diversas paralisações, 3 bandeiras vermelhas, uma bandeira vermelha já é incomum para uma corrida, que dirá 3 bandeiras vermelhas e de madrugada, gente. Imagina como é que a gente aguentou ver isso daí, mas quem é fã mesmo viu até o final. Nossa, foi literalmente uma guerra contra o sono, né? Porque a corrida começou 2 horas e eu lembro que eu fui dormir às 5 e pouca da manhã já. E para quem não está muito habituado com o sistema da Fórmula 1, todas as vezes que acontece um acidente grave, ou quando o carro sai da pista numa determinada região que pode gerar um outro acidente muito grave, é acionada a bandeira vermelha. Ou seja, todo mundo volta para os boxes e fica parado lá e todo mundo sai dos carros, que não era algo comum de acontecer até um determinado tempo atrás, mas como a Fórmula 1 tem cada vez mais pensado na segurança dos seus pilotos para evitar fatalidades, isso foi acionado 3 vezes, e eu achei até um pouco demais. Eu achei um pouco excessivo. Claro, eles estavam visando a segurança deles, isso não vou me opor jamais, né? Porque ainda mais depois que você começa a jogar o simulador, tipo o Fórmula 1 2022, que é um joguinho difícil, né? É um joguinho fácil, mas ele, ao mesmo tempo ele é bem difícil, porque você precisa ter constância, você precisa ser muito bom na pilotagem para você fazer um bom tempo de classificação, para você, numa ultrapassagem, você não danificar o seu carro, você não ser jogado para fora, porque isso acontece bastante. Eu estou gostando muito desse jogo, estou jogando junto com o Davi, do site Multiverso Mais. E, cara, a Austrália é aquele tipo de pista que você só acelera, literalmente é isso. É acelerar, 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 é frear em alguns pontos, mas assim, não tem grandes dificuldades. Eu acho que o Albert Park passou por algumas reformas recentes que deixaram a pista ainda mais veloz. E por conta desse ainda mais veloz, a gente viu mais acidentes graves. Mas, tirando a parte negativa, que foi, né, esses acidentes e tudo mais que fez a corrida parar, vamos falar aqui um pouquinho da Mercedes, né? A Mercedes decidiu botar o cropped e reagiu bem, né? Exatamente. Tanto que a gente teve Lewis Hamilton no pódio, entendeu? Inclusive, uma curiosidade é que a gente teve 3 campeões mundiais no pódio. Entendeu? A gente teve o Verstappen, a gente teve o bicampeão mundial Alonso, e a gente teve os 7 títulos do Hamilton. A gente precisava ver o Hamilton no pódio. O Hamilton estava recebendo muito hate de uma galera nada a ver, e ele precisava voltar ao lugar dele. As relações com a Mercedes não estão lá essas coisas, mas a Mercedes parece que está reagindo e está voltando com tudo aí para disputar o título com a Red Bull. Só para fazer um comentário aqui,
pontuar uma coisa para quem é fã de Fórmula 1 já sabe, mas para quem está conhecendo a Fórmula 1 através dos nossos vídeos, está vendo para dar uma moral para a gente, está vendo porque gosta do esporte, mas não entende nada. Gente, a bandeira vermelha é muito difícil dela acontecer. A maioria das vezes, quando a gente vê aquele carrinho na frente dos carros de Fórmula 1, é uma bandeira amarela, que é quando a gente tem um acidente com menos periculosidade para os pilotos. Então, a maioria das vezes, teve alguma batida? Bandeira amarela. Então, para vocês terem ideia de como é que esse prêmio foi louco, foram 3 bandeiras vermelhas. 3. E aproveitando só um gancho do que você acabou de falar, pelo que me puxa pela memória, o Albert Park, ele ainda é aquele tipo de autódromo, aquele tipo de pista que, por mais seja uma pista mista, porque tem parte de autódromo e parte de rua, ele é um que continua tendo muitas áreas com brita, né? O que não é mais tão comum hoje em dia. É verdade. A maior parte dos autódromos, até mesmo das pistas antigas, elas foram adaptadas e colocaram asfalto no local de escape, porque é comprovadamente mais seguro e muito mais fácil de você guiar o carro, frear o carro fora da pista. Eles preferem proteger a parte onde o carro vai bater do que colocar aquela brita, né? Que é terrível. Às vezes o carro não consegue nem voltar, entendeu? Sim. Nem bate na parede, mas não consegue voltar por causa da brita. E pelo que eu sei, assim, o asfalto, obviamente, não é o mesmo asfalto que está na pista, né? Um asfalto mais, como é que eu posso dizer? Ele segura mais o carro, mas eu acho que o asfalto ele acaba fazendo com que o piloto tenha mais controle, né? Exato. Eu só queria também abrir esse parênteses para dizer que muito provavelmente eles devem ter escutado a nossa última live, porque a gente falou assim, é um absurdo a Aston Martin, que está com o motor Mercedes, está correndo mais que a Mercedes, que tem o motor Mercedes original. Então, eu acho que tem alguém da Mercedes escutando, com certeza. Não, acabou escutando porque o jogo literalmente virou. O fato do Fernando Alonso ter ido para o pódio é muito mais pelo talento do Fernando Alonso. O Fernando Alonso ele é um fenômeno, ele é bicampeão, ele podia ter sido muitas vezes mais campeão. Ele perdeu muito por conta do seu temperamento, mas eu acho que um talento, né? Fernandos são muito talentosos. O talento dele não morreu. Eu acho que está ali presente. E, cara, como é bom você ver uma corrida que você possa saborear, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas uma competição entre Lewis Hamilton e Alonso, cara, na pista. Eu sei que Verstappen é um fenômeno, eu sei que, enfim, né, não vou nem falar do primeiro título dele. Do segundo foi incontestável. Ele também é um fenômeno dessa nova geração, mas, cara, ver os dois na pista é incrível demais, incrível demais. No meio do caminho ali dos dois, essa disputa dos dois já é antiga, né? No meio do caminho dos dois ainda teve um Vettel ali que estava correndo muito pela Red Bull, depois pela Ferrari, mas Alonso e Hamilton sempre foram uma dupla que faziam parte até da mesma equipe, onde eles não se davam muito bem, entendeu? Depois eles correram um contra o outro e agora a gente vê de novo essa disputa para os amantes de Fórmula 1, para a galera que gosta de Fórmula 1 há muito tempo, que acompanha realmente, é muito legal, é uma nostalgia muito boa. Entendeu? Assim como é também quando a gente vê equipes tradicionais como Williams, como a McLaren penando tanto, entendeu? Eu acho que a McLaren até deu uma reagida também, acho que correu ali pro meio da tabela, mas a gente gosta de ver essas equipes mais tradicionais na disputa. Uma falta que eu senti bastante na corrida foi o Pérez, né? Eu acho que ele entristeceu o México, porque na disputa do campeonato contra o Verstappen, ele estava ali coladinho, né, até a última corrida, faltava acho que 1 ponto de diferença entre os dois, e a corrida dele foi estragada. Conta mais pra gente sobre isso. Cara, eu vou te falar, eu acho que o Pérez tem que dar graças a Deus dele ter conseguido finalizar a corrida. A gente teve, eu acho que, se eu não me engano, foram 8 saíram, foram 8 pilotos que deixaram as corridas, relargadas após relargadas. A última relargada, então, foi caótica, tiveram acho que 3 batidas, entendeu? Eu acho que todo piloto que terminou a corrida conseguiu terminar, conseguiu agradecer por ter feito isso, entendeu? Eu acho que para o momento do Pérez ainda é muito bom, ele ainda é o vice-líder do campeonato, entendeu? Ele perdeu alguns pontos preciosos ali, mas eu acho que ele tem a vez dele ainda, eu acho que ele ainda vai conseguir fazer boas corridas e eu acho que ele vai disputar esse título pau a pau com o Verstappen, viu? Se a Mercedes reagir, aí a gente vai ter um outro cenário. Eu honestamente duvido muito, eu sou bem pessimista em relação à Red Bull. A Red Bull tá querendo um tricampeonato do Verstappen, claramente, porque literalmente eles fizeram o carro para ele. O Pérez, quando reclama do carro nessa temporada, eles falam, ok, tudo bem, vamos averiguar.
quando é o Verstappen que fala que qualquer coisa do que, nossa, parece que faz uma força-tarefa, é muito complicado você ter dois pilotos brigando dentro da própria equipe, porque você... Cara, a Red Bull já passou por isso no passado, na Exato. época do Vettel versus Weber, em que os dois carros da Red Bull colidiram, sabe, na pista. Foi triste aquele campeonato. Nossa, Uma não gosto nem de disputa lembrar. completamente idiota pela E posição. desnecessário. Não, e Exato. desnecessário. Porque era primeiro e segundo, era só terminar a corrida. Exato. Eu acho que a Red Bull não pretende ter esse tipo de clima dentro da equipe, porque isso não é bom para o marketing, isso daí é um prejuízo, né, muito grande, e eu acho que se a Red Bull pretende investir num piloto, é o Verstappen, porque o Verstappen, além de ter aquela fama de badass, sabe, eu sou o brabo mesmo, eu vim para ser campeão, super novinho, cada vez mais eu vejo o Vettel, o Verstappen nas propagandas da Red Bull, envolvendo os carros, envolvendo a marca. Eu acho que é uma forma de conectar com a nova geração que está acompanhando a Red Bull no esporte. E é isso. O cara é o novo rosto da EA Sports, né, para Fórmula 1 também. Então ele está em evidência. O cara que está em evidência é o cara que a Red Bull naturalmente vai investir. Não tem jeito. E o comentário do dono do presidente, do Steve, o Horner, né? Eu esqueci o nome dele. Que é uma estrela no documentário da Netflix, reclamando que o Daniel Ricciardo, que está agora como piloto auxiliar da Red Bull, não tem mais a mesma, como é que eu posso dizer, o mesmo talento que ele tinha antes, sabe? Eu achei aquilo um pouco pesado. Eu acho pesado, principalmente porque se você tem uma pessoa, tipo, como piloto de teste da sua equipe, cara, você não pode levar esse comentário ao pé da letra, você não pode desestabilizar um corredor dessa forma, entendeu? Até porque eu acho o Ricardo muito bom corredor, eu acho que ele não tinha um bom carro na McLaren, entendeu? E acabou sendo jogado de escanteio muitas vezes, porque na Fórmula 1 a gente também sabe que acontece que a maioria das vezes o piloto ele pode até correr muito, mas tem muita questão da política também, entendeu? Até porque a gente tem pilotos brasileiros muito bons, entendeu? Que ainda não conseguiram ser alçados para lá porque não foi feita ainda a campanha necessária para isso. Assim como a campanha do Oscar, como o Murilo explicou pra gente, que basicamente quem leva o melhor filme é aquele que faz a maior campanha, então temos aí a A24, né, que está sempre fazendo muita campanha pro Oscar e já conseguiu consagrar filmes como Parasita, como ou agora Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que inclusive foi editado com programas de edições simples de computador. Eu vi um vídeo recente, Premiere, tudo mais, assim, foi literalmente uma forma de mostrar, acho que talvez Hollywood esteja mostrando assim, você que edita filmes em casa, o seu filme também pode ganhar o Oscar, enfim. Exatamente. A gente sabe, até me perdi agora o que eu estava falando, investimento, dinheiro, pesado. Um dos motivos pelo qual a gente não tem pilotos brasileiros correndo pela Fórmula 1 é simples. A nossa moeda é muito desvalorizada frente ao dólar, que é a moeda que rege a Fórmula 1, rege o mundo e tudo mais. Exatamente. E não temos o apoio de grandes empresas, né? Porque o governo passado ele cortou muitos. A Petrobras era a maior investidora de marca, né, brasileira na Fórmula 1. E foi cortado, isso foi diminuído, se não me engano. E, assim, basicamente, quando o piloto não tem nenhum tipo de patrocínio forte, fica muito complicado. Eu lembro que o Montoya foi para a Fórmula 1 porque a PDVSA, na época, né, porque a Venezuela estava vivendo seus anos dourados, Exato. basicamente colocou ele lá. O Fernando Alonso foi para a Ferrari porque o Banco Santander, bancou a ida dele para lá. Então, quando você não tem tanto dinheiro assim circulando, fica muito complicado, porque assim, de talento nato mesmo, a Fórmula 1 acho que não tem. É difícil. Mas no caso do Ricardo, eu acho que a Fórmula 1 também está sofrendo com uma desvalorização muito grande da categoria, entendeu? Apesar de eu achar que a categoria está bastante inflada, com bastantes grandes prêmios, entendeu? Isso é importante, eu acho que a gente não vê tantas marcas como a gente via, porque eu acho que a Fórmula 1 era muito mais diversa com marcas. A gente tinha marca espanhola, a gente tinha marca brasileira, e hoje a gente está meio que tendo ali um giro de marcas asiáticas ali. A galera que tem dinheiro
está colocando, está pedindo tipo exclusividade. Eu acho que isso está faltando um pouquinho para a Fórmula 1 também. A gente está vendo carros menos pintados, com menos marcas, entendeu? A gente está tendo, acho que, caminhando para um monopólio aí da Fórmula 1, e eu acho isso ruim para a categoria. Não é à toa que a Fórmula 1 tem investido muito em mídias sociais, em aproximar mais da nova geração. As grandes marcas querem conversar com o público mais novo, né? Inclusive até as Olimpíadas querem colocar os jogos eletrônicos na sua grade, né? Tá todo mundo entendendo a necessidade, né, cara? Exatamente, assim, e as pessoas da geração Z são muito mais conectadas aos jogos eletrônicos que aos jogos normais. Mas tem uma coisa que encanta a Fórmula 1, é que aquele lance que o jogo Gran Turismo, que eu vou falar um pouco mais à frente, traz. Basicamente, é um dos poucos exemplos de esportes que pode gerar atletas, né? E sim, piloto de Fórmula 1 é um atleta, porque ele precisa se preparar muito. É um carro que está a mais de 300 km por hora, é o psicológico, é a força, é determinação, é foco. E não é fácil você ganhar uma corrida, não é fácil você ganhar um campeonato. Então, sim, eles são atletas e eles têm um treinamento fodido. Isso eu posso provar. Eles fazem academia de pilotos, muitos fazem desde pequenos. O próprio Lewis Hamilton fez academia de pilotos desde pequeno. Então, eles investem boa parte da carreira deles, às vezes, treinando para pilotar, entendeu? Os caras são atletas, sim. O que a maioria das pessoas não sabem, e isso eu fui aprender quando eu estive em Interlagos recentemente, é que o treinamento físico do piloto é muito complexo. Não é apenas puxar carga, não é apenas levantamento de peso, polichinelos e coisa e tal. É um treinamento físico e mental ao mesmo tempo combinado, que é uma doideira. É uma doideira. Qualquer dia desses eu vou trazer um especialista na área para falar sobre isso, porque não é só você correr, não é só você levantar, é uma parada de memória, de resposta rápida, é uma doideira, E só a gente entrou nesse campo. Eu só queria abrir um parênteses bem grande, porque, infelizmente, nessas últimas 2 semanas, o nosso atual presidente falou sobre, né, os jogos eletrônicos ou os games estarem incentivando a violência. Isso é um tema mais do que batido, isso é um tema triste, isso mostra que existe ainda aquele lance de duas gerações que não conversam, porque, cara, não é porque a pessoa joga jogos de tiro que ela vai virar um psicopata. Não é porque uma pessoa gosta muito de simulador, que ela vai virar uma pessoa que não respeita leis de trânsito, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, ele teve essa fala infeliz, eu espero que nos próximos dias, nos próximos meses, ele reveja isso, mas para todas as pessoas que estão assistindo aqui agora, jogos eletrônicos já foi comprovado cientificamente por pesquisas e tudo mais, há mais de 20 anos, de que não tem nenhum tipo de ligação, né, à violência ou qualquer tipo de ação no mundo real, porque a pessoa joga ou deixa de jogar. Exatamente. Só complementando o que o Fernando está falando, galera, o Colmeia é fruto da intenção de jogos eletrônicos, entendeu? De quantos jogos eletrônicos é importante, não só para divertimento, não só como trabalho, mas também para a pessoa, entendeu? Como carreira, entendeu? Os esportes, eles estão cada vez ganhando mais espaço, estão cada vez tendo mais competições nacionais, internacionais, isso está ganhando destaque porque é algo que realmente é benéfico. Se fosse algo que não fosse benéfico, eu acho que muita gente estaria boicotando. Então, foi uma fala infeliz realmente. Eu espero que a gente comece a discursar mais sobre os jogos eletrônicos para a gente naturalizar os jogos eletrônicos como esporte. Os jogos eletrônicos são esporte. São sim, sem sombra de dúvidas. Ele meio que incentiva muita gente a pesquisar mais, a se dedicar mais. E como você mesmo disse, a indústria de jogos eletrônicos, como tem alguns artigos escritos aqui no Colmeia, não é só o pro player, não é só o preparador do pro player, é toda uma cadeia de jornalistas, de pessoas que produzem conteúdo, é todo um circo que está por trás que emprega muitas pessoas e que pode ser uma ferramenta de transformação social. No Rio 2C, a gente teve com o pessoal da Garena que falou que, por exemplo, os pro players de Free Fire, que é o jogo de tiro jogado pelo celular, muitos deles vêm da periferia, vêm de bairros distantes, assim. Todo mundo sabe que ter um equipamento para você ter esses jogos eletrônicos meio que exclui as pessoas. E um celular, bem ou mal, um pouco mais acessível. E pessoas que estão ganhando notoriedade dentro do Free Fire, eles estão conseguindo mudar a realidade deles, mudar a realidade da família deles. E em breve a gente vai colocar aqui a entrevista que a gente deu,
mas isso já mostra o poder que o eSports tem. Hoje, antigamente, as pessoas que moravam em bairros distantes, né, principalmente os meninos, bem que menina também pode jogar, o futebol era uma excelente forma de transformação social, né? Se a pessoa fosse um bom jogador ou se fosse uma boa jogadora, tinha a chance de jogar com um time grande e ter um bom salário. Hoje, essa realidade continua existindo, mas o Free Fire é um exemplo de que pessoas que têm poucos recursos se tornar um bom pro player, eles podem mudar a sua própria realidade. Então, só para reafirmar aqui, essas falas, que não é só exclusiva do nosso atual presidente, é uma fala que é de uma geração inteira, precisa ser combatida com informação, com esclarecimentos, e que os esportes ou os games não têm nenhum tipo de influência na violência que a gente, infelizmente, vê aí no mundo. Falei bonito. É isso, a gente precisa conversar melhor com a geração Z, gente. Essa geração que é tão conectada, entendeu? Se a gente pesquisar, por exemplo, a gente está falando no vídeo de velocidade, se a gente pesquisar, existem calendários de esportes de velocidade acontecendo o ano todo, isso só tem aumentado, entendeu? As pessoas têm investido, as empresas estão investindo nesses esportes, então vamos olhar com um pouco mais de cuidado, vamos mudar o discurso dessas pessoas que vocês virem falando que esportes, jogos digitais estão aliados a crimes e coisas parecidas, tá bom? Okay. Voltando aqui para a Fórmula 1, deixa eu perguntar uma coisa para você, Fernando. E a Ferrari? Ai, mano. Olha, eu tava com a minha camisa aqui da última live, né? Ela sempre anda perto de mim. Ela anda perto de mim. Porque assim, eu sinto uma pena tão grande do Leclerc. O Leclerc, o Leclerc saiu na primeira, cara, saiu logo no início da corrida, cara. No início da corrida, cara. Eu tô sempre motivado a torcer pro Leclerc, mas ele tá sempre sendo prejudicado. Sim. Que loucura! Pois é, cara. O Leclerc, ele tem o vídeo de abertura dele na Fórmula 1, ele tá assim, né? E aí ele levanta a cara assim, coitado. Aqui é um meme falando assim, o Leclerc já sabia como ia ser o campeonato dele antes mesmo de começar, dá pra ver pela expressão dele. Cansativo. Olha, o homem azarado. E o pior é que ele tem contrato com a Ferrari até 2025. Ele precisa mudar, assim, não sei se é só ele, né? Acho que a equipe como um todo precisa mudar, porque ele tá preso à Ferrari até 2025. E é triste você ver um jovem que tem muito potencial, porque a gente viu algumas corridas dele contra o Verstappen, e a gente sabe que ele é um bom piloto. Só que, cara, que maré de azar que ele tá entrando. Jesus. E o Sainz é a mesma coisa, porque, assim, o Sainz, embora ele não tenha esse tipo de azar preliminar, o motor quebra, ou ele não... Enfim. Não dá, exatamente. Aí já é problema do carro também, né? Eu acho que o carro também está atrapalhando muito a vida desses pilotos. Inclusive, sobre o Leclerc, a gente tem até novidade para trazer sobre ele aí. Segura aí que a gente vai falar mais pertinho do final do vídeo. Vamos lá. GP do Azerbaijão. Boa. Cara, o GP do Azerbaijão ou Baku, para mim, é um dos GPs mais bonitos que eu já vi. Sabe? Ainda mais aquela parte do castelinho, eu acho lindo. E para quem joga o F22, o simulador, cara, é aquela corrida que tem muita reta. Eu adoro corridas com reta, porque eu adoro acelerar. Eu detesto fazer caraca, é muito bom. Nossa, é bom porque você ultrapassa, você usa o vácuo, é um dos circuitos mais simples de dirigir. Não tem muita complexidade nele, a não ser alguns trechos que a pista é extremamente apertada. Mas quando você joga com um oponente que está no mesmo nível que você, ou até sabe mais que você, ela se torna uma corrida muito emocionante, porque são vários pontos de ultrapassagem. Isso eu posso dizer. E é um circuito de rua. Então, assim, a questão do desgaste do pneu é muito mais alta do que num circuito tradicional, que é preparado para aquilo. E eu estou muito ansioso para ver nesse próximo final de semana, porque passou quase que um mês, né? Desde a última corrida. Foram 3 semanas de hiato. 2 de abril foi o GP da Austrália, agora vai ser dia 30 de abril, GP de muito tempo. A gente não pode ficar tão tempo sem Fórmula 1, meu Deus. Eu sei, mas nesse caso é até bom, porque é o tempo que algumas equipes têm para melhorar o desempenho dos seus carros. Eu estou falando diretamente para você, Ferrari. Você teve 3 semanas para melhorar esse carro. Você teve 3 semanas, seu Leclerc, para esfriar a cabeça. 3 semanas. E, geralmente, quando a Fórmula 1 dá um determinado break e ela volta, as equipes voltam com peças melhoradas.
lembrando que o Azerbaijão está já no continente euroasiático, né? Tipo, enfim, é Exato. próximo da Europa. Está indo para a Europa, né? A Fórmula 1 está começando a ir para a Europa. Se bem que o calendário desse ano é bem bagunçado, mas ele está bem mais próximo das equipes, é mais fácil a logística, então, assim, é bem capaz que as equipes tenham melhorado bastante. Eu estou com muita expectativa que a Mercedes melhore ainda mais e consiga ser uma rival frente a frente com a Red Bull. A Red Bull precisa de ter alguma equipe que faça frente, ela senão vai se tornar um campeonato chato. E a última coisa que eu quero é um campeonato chato. E a última coisa que eu quero ver é o Verstappen levantando aquela taça. Sim, eu posso dizer. Não, eu não torço por Verstappen. Se vocês torcem aí, é um particular de vocês, isso faz parte do jogo. Mas eu prefiro 1000 vezes ver o Leclerc sendo o novo campeão do que o Verstappen, por exemplo, ou o Hamilton de novo, por que não? Exatamente. Hamilton está aí na busca aí do 8º título para passar de vez o Michael Schumacher, que é uma lenda aí do esporte. Sobre o Azerbaijão, cara, eu gosto de lembrar muito que o Azerbaijão me lembra muito Mônaco, né? Menos elegante, mas também um circuito de rua, entendeu? A gente está com vias aí de ficar sem Mônaco na Fórmula 1, algo que é impensável, mas eles estão em negociação ainda para ver se isso vai acontecer de verdade. Tomara que dê tudo certo e que a gente tenha Mônaco por mais alguns anos, entendeu? Agora no Azerbaijão a gente tem algumas novidades. Parece que os pilotos vão poder usar mais uma unidade de potência, o que seria, assim, para quem não consegue entender, mais um motor para usar durante o final de semana. Eles podem usar 3 motores, entendeu? E agora, esse final de semana, eles vão poder usar 4 motores. Então, acho que isso beneficia um pouco eles poderem arriscar mais com o carro, entendeu? E terem a possibilidade de terem resultados melhores, entendeu? Uhum. Além disso, a gente tem aí a qualificação, as famosas sprint race, né? Que eu, particularmente falando, sou contra. Você é contra? Eu sou. Mas, não, peraí, para as máquinas. Parem as máquinas. Você é contra por quê, hein? Eu acho que tira o foco das corridas do domingo. Eu acho que a sprint race, eu acho que é algo que, tipo assim, é algo que é mais, tipo, dá mais emoção para a categoria, mas eu sou muito acostumado com os treinos livres, classificação e a corrida principal. Eu acho que a sprint race acho que tira um pouquinho esse foco. Para uma galera, acho que principalmente para a galera mais nova, é super emocionante, mais uma corrida, né? É uma corrida de 100 quilômetros, então é uma corrida emocionante, mas eu preferia da forma antiga. Olha, eu gosto muito da Sprint Race porque já dá um preview de como vai ser a corrida. Eu gosto da classificação, sim, mas eu acho que o Sprint Race dá um quê a mais. E algumas corridas merecem ter o sprint. Por exemplo, eu lembro muito bem das sprints que acontecem em Interlagos, que são sempre sensacionais. Os sprints de Interlagos são sensacionais. Isso eu tenho que concordar. Só voltando um pouco na questão de Mônaco, Mônaco está se tornando cada vez mais inseguro para os pilotos, porque os carros estão cada vez maiores. Os carros ficaram maiores, eles estão mais velozes, e Mônaco não comporta... Eles não têm como se adaptar muito em Mônaco, né? Não. É um circuito muito limitado, então não tem muito o que fazer para dar segurança para os pilotos. Porém, agora eu vou ser totalmente polêmico, eu acho que os pilotos correm muito mais riscos em Jeddah do que em Mônaco, porque Jeddah, misericórdia. No jogo é difícil, complicado. A gente vê que é complicado aquele circuito, graças a Deus ainda não teve nenhum tipo de acidente grave. Mas eu vou te falar, eu acho que até a qualidade da pista é perigosa para os pilotos em Jeddah. Pois é, eu acho que Jeddah está mais para não ficar no calendário daqui a alguns anos, porque estão construindo outro circuito, né? Que permanecer. Eu só queria muito comentar sobre isso, fechar um pouco esse parêntese da Fórmula 1 para falar sobre o filme do Gran Turismo, que ele vai ser adaptado para os cinemas. Ele acabou de passar o trailer num evento lá dos Estados Unidos, que é para o pessoal que exibe os filmes lá no cinema, e pelo que deu a entender, eles vão adaptar uma história que de fato aconteceu dentro do ambiente do Gran Turismo. Para quem não sabe, o Gran Turismo é um jogo exclusivo da PlayStation, e ele é um dos melhores simuladores, ou simcades, como as pessoas gostam de falar, de corrida, porque ele literalmente te
coloca dentro do ambiente competitivo. Você não é um tipo de jogo que você senta e dirige e sai jogando que nem um doido. Você tem várias etapas. Tem a ver com Você precisa emoção também, né? Tem que ver com a emoção de você correr, né? Isso, mas não, é como o tio Kaz, né? É o Yamauchi, que é mesmo, tem um nome similar com o presidente da Nintendo. Mas ele é piloto também. Então, assim, ele fez um jogo e ele é extremamente perfeccionista. Ele é um jogo completamente diferente dos outros que tem por aí. É diferente do Forza, ele é diferente do Need for Speed. O Need for Speed, então, é muito longe. Ele é um pouco diferente da Fórmula 1. Acho que a Fórmula 1 está pegando algumas coisas do Gran Turismo, não sei. E ele se assemelha mais ao iRacing, que é um simulador para computador. Por quê? Não é só jogar, não é só correr, não é só comprar carro. Você tem que tirar suas licenças, você tem que passar por um treinamento. É literalmente um jogo que te ensina a jogar. Tem que ser aprovado, né? Tem que ser aprovado para você estar pilotando no jogo. Sim, e você tem alguns desafios dentro do jogo do Gran Turismo que te provoca a dirigir melhor, sabe? A pilotar melhor. E assim, ele foi o motivo de eu ter comprado o PlayStation 5. Não me arrependo. Passei uma raiva para ter esse jogo. Mas eu sinto que todas as vezes que eu passo muito tempo jogando Gran Turismo, todos os outros jogos de corrida, eu consigo ter um pouco mais de vantagem. Porque o jogo de corrida, como eu falo para as pessoas, não é sobre acelerar. É sobre você fazer a volta no melhor tempo e cometer o menor erro. E isso é um misto de acelerar na hora certa, de você frear na hora certa, ou você deixar de acelerar na hora certa, você pegar o vácuo do oponente que está à sua frente, você planejar o momento que você vai fazer sua parada, porque sim, no Gran Turismo você faz parada de pit stop, você troca pneu e é você trocando. E o que parece é que esse filme do Gran Turismo vai ser uma adaptação de algo que aconteceu dentro do cenário competitivo, que foi um dos pilotos que entrou para a academia da Nissan, né, como pro player, e hoje ele é um piloto profissional graças ao Gran Turismo. E a gente viu outros exemplos acontecendo nos últimos anos, que foi o caso do brasileiro Igor Fraga, que foi o primeiro campeão do campeonato internacional mundial do Gran Turismo. A gente tem outros exemplos do mundo afora, e é mais um exemplo de que como os simuladores de corrida podem gerar atletas. Sensacional, cara. Tomara que eles façam uma adaptação digna, né? Eles investam direitinho, não façam algo amador, para que a gente tenha uma grande adaptação de Gran Turismo. Aí, qualquer dia eu vou aparecer aí para jogar esse Gran Turismo aí, tá? Show. Só apareceu. Eu tô muito ansioso para ver esse filme, porque a última grande adaptação de um jogo de corrida foi o Need for Speed, e na minha opinião foi uma adaptação digna, porque assim, foi uma história original, com certeza. Mas tinham elementos do jogo ali, tinha alguns cenários que é igualzinho à capa do jogo, então assim, a gente está vivendo essa época de adaptações de games, né, para as telonas. Vimos adaptação esse ano do The Last of Us para o streaming ou para a HBO, que foi maravilhoso. Temos aqui no canal as nossas lives. Tivemos o Mario, que foi um presentão para fã. Enfim, tivemos também, né, o Uncharted, que foi uma desgraça, na minha opinião. Enfim, a gente não tem como fugir dessas coisas. Tivemos a péssima adaptação de Resident Evil, que já... Nossa! Eu não consegui nem terminar de ver isso, cara. De verdade, Resident Evil. Eu não consegui nem terminar. E olha que eu me interesso muito pela história. Por incrível que pareça, eu tenho uma relação com Resident Evil que é um pouco estranha, entendeu? Um parênteses bem pequeno, tá? Eu gosto muito do filme Resident Evil, Hóspede Maldito. Eu gosto muito dos filmes, entendeu? Todo mundo fala, nossa, não tem nada a ver com o jogo. Mas, gente, eu gostei do filme. Mas depois do primeiro filme, nada mais deu certo pra franquia. Nada mais deu certo. Eu, honestamente, eu posso dizer que é polêmico, a gente pode deixar esse assunto, essa discussão até para uma próxima live. Eu adoro os filmes do Resident Evil, do Paul Anderson. E foi por conta dos filmes que eu comecei a jogar os jogos. Então, eu sou da geração que conheceu o Resident Evil por conta do filme, não foi por conta dos jogos. Obviamente, o jogo tem uma história muito superior, muito melhor desenvolvida, e isso eu não vou discutir. Mas para a experiência cinematográfica, o Resident Evil cumpriu o que ele precisava. Ele sofreu muito hate. Exatamente, é isso. É nisso que eu penso. Ele sofreu muito hate dos fãs do jogo. Sofreu. Porque era uma época que os fãs estavam querendo uma adaptação fiel. Entregaram a adaptação fiel. E foi um fiasco. Porque algumas coisas você precisa adaptar para os cinemas. E eu acho que o Paul Anderson fez um bom trabalho
Vou citar alguns filmes aqui que ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho no primeiro filme, que ele foi muito ousado, ele foi muito à frente do seu tempo em dar uma explicação antes do início. Porque quando o Resident Evil 1 saiu, a gente conhecia a história da mansão, mas a gente não viu como o vírus se espalhou. Ele teve esse trabalho de criar uma história narrativa e meio que a história que o Paul Anderson muito bom no sinal. Foi? Sim, muito impactou na história dos jogos, tipo a história do jogo 4, por exemplo, que inclusive tem um remake que acabou de sair. O Leon passa por uma sala que é cheia de laser. Ele tem que fazer desviar dos lasers que nem a Mila Jovovich fez no filme, né? Os outros atores lá. Alice. Nos Resident Evil 5, né, que tá para PlayStation 3 ainda, o sangue da Jill Valentine é a chave para não sei o que da Umbrella. É o mesmo mote do filme 3. Então, assim, teve os seus erros, que, por exemplo, o filme 4 para mim é completamente esquecível, o filme 5 é mais ou menos, que ele lembra o jogo, mas para mim, o primeiro, partes do segundo, partes do terceiro e o sexto funcionaram muito bem. O sexto filme... o sexto filme também me dá uma lembrança boa. Não chega para mim ao que eu gosto do primeiro filme, mas o sexto filme também foi o melhorzinho. Fez uma curvatura, assim, uma barriga, entendeu? Sim. E terminou bem para cima. Inclusive, vamos desenvolver esse tema melhor numa próxima live. Marcelo, esse vídeo está ficando muito grande. Vamos encaminhar para o final. Você disse que tinha algumas coisas para falar, que você fiquei até curioso aqui. Pois é. Tem duas novidades, tem duas questões aí. Duas questões um pouco polêmicas. Primeiro, parece que a Ferrari está conversando com ninguém menos que Lewis Hamilton e parece que a Mercedes está conversando com Leclerc. Será que a gente vai ter essa troca aí? Ó, se eu fosse você... Pois é. O que está sendo dito é que o Lewis Hamilton quer muito ganhar esse 8º título e ele não está conseguindo se entender muito bem com a Mercedes. A gente tem percebido, a gente tem até falado disso nos nossos outros vídeos, entendeu? E a Ferrari, sabendo disso, entendeu? Abriu uma conversa com o Lewis Hamilton, com base numa declaração que ele deu dizendo que ele gostaria muito ainda de defender a Ferrari antes de se aposentar. Então, isso com certeza. Ferrari, sabendo que o maior piloto campeão em atividade está dizendo que quer defender a escuderia, eu acho que eles vão tentar uma conversa ali para saber o que podem fazer, entendeu? A Mercedes também, se perder o Lewis Hamilton, a prioridade deles é o Lewis Hamilton, mas se perder, eles vão correr atrás de Leclerc, porque eu acho que Leclerc e Lewis Hamilton não cabem na mesma equipe. Então eu acho que vai ter esse troca-troca aí. Já pensou? Vamos aguardar as cenas do próximo episódio. Marcelão, foi um prazerzão literalmente dividir a tela com você aqui. Dividimos a tela. Dividir a tela. E eu te aguardo no próximo vídeo, depois do Grande Prêmio de Baku, o Azerbaijão. E esse ano nós temos o Grande Prêmio de Las Vegas, não vamos esquecer. A estreia de Las Vegas. A estreia de Las Vegas. Las Vegas vem aí. E traremos aqui mais novidades sobre o filme do Gran Turismo. Quando começar a sair resenha do próximo jogo do Fórmula 1, nós também falaremos. E aguardem, gente, que a gente vai detonar a boca do balão. E é isso. É isso. Obrigado, gente, pela presença de vocês no vídeo. E só voltar aqui que a gente vai estar sempre trazendo novidades sobre automobilismo para vocês. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.